A mulher que mais se sabota nem sempre é a que desiste, mas é apenas a que faz tudo sozinha. É a mulher que tenta controlar tudo, não consegue descansar, sente culpa quando para, vive em excesso de esforço e mesmo fazendo tanto, sente que nunca é o suficiente. Porque a autossabotagem nem sempre aparece na falta da ação. Às vezes ela aparece no excesso. No excesso da cobrança, no excesso de responsabilidade, no excesso de tentar merecer amor, reconhecimento e valor. E talvez o que esteja travando a sua vida não seja falta de força. Talvez seja falta de uma estrutura emocional que você nunca aprendeu a olhar.